a importância da guerra na Palestina atualiza discussões estratégicas para a esquerda marxista. Uma das mais importantes é a compreensão de todo esse processo convulsivo no marco da teoria programa da resolução permanente. De acordo com o critério de Lenin da definição de guerras, a resistência palestina trava uma guerra legítima e progressiva por libertação nacional contra a guerra contra-revolucionária de Israel, que busca impor uma limpeza étnica de caráter nazi-fascista. Mas o conjunto do processo é bem mais complexo que o de uma guerra. A consigna central de todo esse processo, por uma Palestina laica, democrática e não racista, é em si uma consigna democrática, mas não se pode concretizar sem uma destruição do Estado de Israel, o que exige um levante das massas trabalhadoras em um processo revolucionário objetivamente socialista, pois naturalmente se voltará contra a burguesia e suas organizações. Trata-se de uma consigna democrática, que pode ou não adquirir um caráter de transição nesse processo revolucionário, ou a possibilidade de uma vitória real será muito reduzida, dada a dimensão do peso da contra-revolução. A formação do Estado de Israel é uma excrescência histórica, um Estado criado por uma manobra direta do imperialismo em 1948, apoiado pelo movimento sionista para criar uma fortaleza armada até os dentes na região com as maiores reservas petrolíferas do planeta. Essa manobra foi apoiada explicitamente pela União Soviética, dirigida por Stalin, em um dos seus maiores crimes políticos. A partir da comoção mundial pelo massacre dos judeus pelo nazismo, o movimento sionista foi a ponta de lança de um projeto imperialista, um projeto que só pode se concretizar com a limpeza étnica de uma guerra permanente contra o povo palestino. Essa guerra começou com a expulsão de 800 mil palestinos na primeira guerra de Israel contra os povos árabes, no que é conhecido como Nakba, catástrofe, para que Israel tomasse o controle de 77% das terras palestinas, este até hoje conhecido como Território de 48, ou Palestina de 48. Como o povo palestino não aceita a submissão, o conflito se retorna periodicamente. Israel usa cada um desses conflitos para expandir. Depois de 48, na Guerra dos 6 Dias, em 67, Israel tomou a faixa de Gaza, a Península do Sinai, a Cisjordânia e as colinas de Golã. E agora Israel usa essa guerra com o objetivo de ocupar uma parte da faixa de Gaza, ou expulsar completamente o povo palestino de suas terras na região, cerca de 2 milhões de pessoas, para o deserto de Sinai, um passo qualitativo a mais na Nakba. Não se trata apenas de uma guerra contra-revolucionária apoiada pelo imperialismo norte-americano e europeu. Trata-se de uma nação de caráter nazi-fascista, semelhante à feita pelos nazistas contra os judeus do passado. E como o povo palestino não se rende, temos uma guerra contra-revolucionária de Israel contra o povo palestino se arrastando há 75 anos, com momentos de auge, e uma guerra progressiva de libertação nacional do povo palestino contra Israel. A fundação de Israel gerou uma das mais pesadas opressões nacionais da história mundial, e sem dúvida de libertação nacional, maior apoio mundial nesse momento. Vou concluir aqui. Essa compreensão da estratégia da revolução permanente inclui quatro elementos essenciais. O primeiro é a necessária unidade de ação com todos aqueles que estão contra o genocídio israelense e apoiam a luta palestina. Isso inclui o Hamas e todos os setores envolvidos nessa luta. O segundo é a compreensão dessa luta democrática como parte de um processo revolucionário socialista, o que necessariamente acaba levando ao enfrentamento com a burguesia árabe, que levarão todos os processos anteriores à derrota e podem repetir isso nesse momento. Essas direções não dispõem a mobilizar e armar os trabalhadores e os jovens da região, porque temem que isso se volte contra elas. O terceiro é o projeto da revolução permanente. É necessariamente internacional, uma das necessidades fundamentais desse processo. Essa luta não pode ser ganha só no território palestino, e sim combinado com a luta revolucionária nos países árabes e imperialistas. O quarto é que é necessário construir uma nova direção para todo esse processo. Defendemos a mais ampla unidade de ação do Hamas, a direção palestina mais respeitada no momento, mas a estratégia do Hamas inclui suas alianças com as burguesias regionais dos governos. Para concluir.
Mas a estratégia do Hamas inclui alianças com as burguesias regionais dos governos que se opõem à extensão da revolução como eixo da resistência, e não à mobilização independente das massas, inclusive contra os governos do Irã, Síria e Líbano. Uma dessas sedes mais importantes do Hamas é na Turquia, sob proteção de Erdogan. O Hamas apoia a invasão da Turquia à Síria, que levou à expulsão de 2.000 curdos. A estratégia do Hamas segue sendo um Estado teocrático, com seu peso repressivo em relação a mulheres, LGBTs e a postura divisionista religiosa. Trata-se de um programa distinto do nosso, que defendemos uma Palestina laica, democrática e não racista. Por último, o Hamas não tem um programa revolucionário socialista, mas desenvolvimentista burguês. Isso produz a dinâmica desse tipo de movimentos, que ao chegar aos governos levam ao desenvolvimento de uma nova burguesia, como já se deu no Irã, no Egito e Síria. Tampouco leva à ruptura com o imperialismo. Não se pode escapar ao imperialismo dos Estados Unidos e apoiar o imperialismo russo. Nada disso nos impede de lutar junto ao Hamas e das massas palestinas contra o Estado de Israel e ao imperialismo, mas mantendo nossa tradição leninista de golpear juntos, mas marchar separados. Não só o Hamas, mas de todas as correntes stalinistas, reformistas em geral e burgueses que apoiam essas correntes no mundo, mantendo nossa independência política e o programa socialista e revolucionário. Obrigado.